Vamos começar a escola bíblica. Eu trouxe um estudo que eu fiz há algum tempo ainda lá na outra igreja, sobre... Ele tem a ver com o breve catecismo, né? A pergunta número 27. A pergunta diz assim: em que consistiu a humilhação de Cristo? Resposta: a humilhação de Cristo consistiu em ele ter nascido, e isso em condição baixa, ter se colocado sobre a lei, ter sofrido as misérias desta vida, a ira de Deus e a amaldiçoada morte na cruz, e ter sido sepultado e permanecido debaixo do poder da morte durante certo tempo. Aqui a gente tem a obediência ativa e passiva de Cristo, e eu tinha preparado um resuminho sobre os sofrimentos que eu tinha estudado, e eu queria compartilhar com os irmãos, porque ele tem a ver com essa pergunta. E aí no comentário, eu acho interessante, eu queria ler para a gente começar o comentário dessa pergunta. O comentário é O Gólgota. Ele diz assim, Abraham Kuyper, ele diz assim, em seu livro útil, ele diz assim, mesmo entre os mais piedosos, só uns poucos se dispõem a buscar a significância real das profundezas do Gólgota. Na maioria das vezes, nós nos preocupamos com provas exteriores da sua morte, e isso não nos perturba tanto, mas ninguém parece disposto a suportar o exame doloroso do seu conflito com o pecado, com Satanás e as sentenças de morte, o exame que lacera o coração e a alma. O Gólgota. Ali, nosso Senhor chegou ao clímax daquelas coisas que fez a fim de que outros pudessem viver. Nada lhe restava senão uma morte, senão uma cruz onde pudesse morrer. E isso entre risos, zombeteiros e caluniadores. Olhe para a cruz de Cristo, aquele lugar onde Cristo ouviu as palavras de escárnio. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar? Quão verdadeiras foram, não sabendo que quão verdadeiras foram, não sabendo que as disse a verdade profunda que pronunciava. Pois nisso estava a verdade a respeito da sua morte. Para salvar a outros, não podia salvar a si mesmo. Aqui ele está dizendo, ficou claro, né, que quando aquelas pessoas zombavam e achavam que estavam pronunciando uma ofensa, elas estavam, de certa forma, pronunciando uma verdade, né? Salvar outros e não pode salvar a si mesmo. E aqui é claro, realmente, para ele salvar outros, ele não podia passar o cálice. Ele não podia salvar a si mesmo. A cruz é preciosa para nós. O sofrimento de Cristo é algo que nós devemos meditar. A Santa Ceia, que nós realizamos em todo o primeiro domingo do mês, ela anuncia essa morte preciosa, dessa pessoa preciosa. E ela assim o faz, porque Deus quer, além de nos conferir graça, deixar isso impresso profundamente, cada vez mais, na nossa caminhada cristã. Porque da morte de Cristo vem a nossa vida. Dos sofrimentos de Cristo vem o nosso consolo. Vem a nossa salvação e nossa obediência. Como diz aqui, que ele se humilhou em ter nascido, né? Em ter se esvaziado de sua divindade, se esvaziado de sua glória real, se esvaziado de sua
da sua adoração celestial como Rei e Governador Supremo do Universo. E se feito homem, né? 100% homem e 100% Deus, unido para sempre, né? Em uma só pessoa. E isso em condição baixa, numa vida vicária, numa vida não de luxo, não de benesses, não a vida que ele merecia como rei, supremo governador do universo e como Criador supremo, mas como um humilde servo de Deus, que substituiu os seus, a sua igreja, como nós lemos, em algo que ele não podia ser diferente, em algo que ele não podia salvar a si mesmo. Ele se colocou sobre a lei que ele mesmo pronunciou, a lei que ele mesmo falou, a lei que expressa o seu caráter, que expressa a sua santidade, a sua pureza. Ele se colocou sobre essa lei. Sofreu as misérias dessa vida. Sofreu perseguições. A gente vai ler rapidamente aqui, porque o nosso tempo é curto. Então, eu tinha feito um estudo bem extenso das características do sofrimento do Redentor que a gente já viu uma vez. Sobre a ira de Deus, né? Como diz o nosso breve catecismo. E a amaldiçoada morte na cruz. A morte. E sobre a cruz sofreu as agonias do inferno. Né? Eu ouvi uma pessoa pregando, eu não lembro quem foi, em que ela falou que o sofrimento e as agonias de Cristo na cruz correspondem à eternidade toda de sofrimento que os eleitos sofreriam no inferno, se eles não tivessem sido salvos por Cristo. Ali, nenhuma palavra humana pode descrever o que houve no interior do Salvador, até ele proclamar: Deus meu, por que me desamparaste? E em ter sido sepultado e permanecido debaixo do poder da morte durante 3 dias e 3 noites, durante certo tempo. Bom, os sofrimentos de Cristo foram preditos, né? Pelas predições das Escrituras, o Antigo Testamento. Jesus sabia, e pela sua própria onisciência, o que o esperava. Desde novo, desde o seu entendimento, ele sabia que as Escrituras falavam a respeito dele mesmo. Ele sabia o que ele estava fazendo quando ele se sujeitou a Maria, quando ele se sujeitou a José. Ele sabia o que ele estava fazendo quando ele explicou a lei como mestre, ainda pequeno, aos fariseus no templo. Ele tinha consciência da sua missão messiânica, os sofrimentos e morte que eram preparados há vários anos. Toda a sua vida foi uma preparação para aquele momento na cruz. Toda a Bíblia, ela tem como central o sacrifício de Jesus. Antes ela apontava, e depois ela fala dele e dos benefícios eternos que aquele momento precioso na cruz representou para os eleitos de Deus. Ele sabia dos detalhes da passagem das Escrituras que davam do sofrimento dele mesmo, das agonias do servo sofredor, como está em Mateus 16, 21, Marcos 8, 31 a 33 e Lucas 9, 22. Por várias vezes ele próprio citou as Escrituras para mostrar que era necessário que o Filho do Homem padecesse na mão dos homens. Portanto, o conhecimento das Escrituras tornou o seu sofrimento ainda mais difícil. Ele sabia que era inevitável. Ele sabia que não tinha como
passar o cálice para outra pessoa, porque ele pode antever tudo o que estava para lhe acontecer, também por causa da sua onisciência. Por causa da sua natureza divina, Jesus possuía o conhecimento perfeito de todas as coisas. Esse atributo tornou também ainda mais difícil a sua vida entre nós. Tudo o que estava para acontecer eram decretos divinos, desde toda a eternidade. Decretos proferidos por Ele mesmo, pelo Pai, Filho e Espírito Santo, desde toda a eternidade. E Ele, Jesus, sabia muito bem o que isso significava. Sabia que a sua onisciência tornava, em certo sentido, mais doloroso o seu sofrimento. Ele via todo o quadro pintado, claro e nítido, com tintas claras, antes de tudo acontecer. Os sofrimentos de Cristo abrangem a sua pessoa completa. São os sofrimentos do corpo, como nós lemos aqui no breve catecismo. Se colocou sobre a ira de Deus e a amaldiçoada morte na cruz. A amaldiçoada morte na cruz tem como culminância a morte em si. Mas antes o condenado, ele sofria várias aflições físicas. A encarnação do Verbo é o que tornou possível o sofrimento de Jesus. Ele ter sido feito carne em nosso lugar. Mais do que qualquer ser humano, Jesus sofreu o flagelo de modo brutal, o mais brutal possível, em forma de grande tortura. Jesus foi manietado com violência, como diz em João 12:13. Manietar, se nós fôssemos trazer para hoje, é algemar. Foi algemado como um criminoso, como um malfeitor, sendo que nunca na sua boca assim se achou engano, nunca nos seus caminhos se achou erro. A grande ironia é que ele veio ao mundo justamente para livrar das algemas os seus. E manietado antes de um julgamento ou condenação. Antes de ser julgado, ele foi já preso e algemado. As algemas acontecem quando uma pessoa é suspeita de alguma violência ou de algum crime. Ainda hoje. Você pega uma pessoa, a pessoa, mesmo o testemunho de outra pessoa, fala, aquela pessoa ali estava fazendo isso, a pessoa pega, se ela resiste à prisão, ela é algemada e levada para a cadeia. Ou quando ela oferece algum perigo à integridade física de alguma pessoa. Qual foi o testemunho que os julgadores romanos disseram de Jesus? Não vejo nesse homem crime algum. Mas ele foi algemado como um criminoso. Mateus 11, 29. Desculpa. Mateus 11, 29. Mateus 11, 29. A cadeia que ele trouxe para os seus é: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. No comentário de Hendricks, ele diz: entretanto, ele foi amarrado a fim de que pudéssemos ser livres de nossos pecados. Jesus foi cuspido no rosto. Em Mateus, a gente não vai ler texto a texto, eu vou passando. Mateus 26, 67, diz que ele foi cuspido na face. E Isaías profetizou isso em Isaías 56. Mateus 26, está aqui pertinho, vamos ler. 26, 67. Então, uns cuspiram-lhe o rosto e lhe davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza, ó Cristo, quem é que te bateu? Nesse caso, embora o físico tenha sido atingido, a dor aqui de uma pessoa que recebe um cuspe na face não é somente física.
Quem cospe na face de outra pessoa quer ofendê-la mais profundamente. O ato de cuspir é uma agressão mais profunda e mais humilhante. É uma agressão moral. É muito mais humilhante e muito mais dolorosa do que as agressões físicas daqui, dos murros e das bofetadas. O cuspir na face, no rosto, é um sinal de total desprezo. Como diz em Isaías, foi desprezado e humilhado, homem de dores. Deles não fizemos caso algum. É causa de um sofrimento moral muito grande, e causa um sofrimento moral muito grande. Nós falamos do interior de Cristo, né? Da sua visão do futuro que ele decretou, do conhecimento da palavra dele mesmo proferida, e nós falamos que nós não poderíamos descrever somente o que as Escrituras nos permitem, até onde elas podem ir, como a gente está fazendo, mas é muito profundo o seu sofrimento. Não há ofensa maior do que essa, ser cuspido na face. E dele, nesse contexto, o texto, na cultura judaica, cuspir na face de alguém era um sinal de ira, desprezo e especialmente vergonha. Segundo a mentalidade judaica, o ato de cuspir no rosto não é simplesmente uma ofensa, mas um símbolo universal de desprezo. Em todos os lugares do mundo, o cuspir na face é um sinal de desrespeito e desdém. Ora, se os pecadores deste mundo se sentem ofendidos ao extremo com uma cuspida em seus rostos, o que se poderia dizer da dor moral daquele que era santo e que é santo? Que desprezo, que maldade humana! O cuspir em Jesus Cristo, ao cuspir em Jesus Cristo, os soldados chegaram ao nível mais baixo de maldade humana. Eles levaram ao máximo a zombaria do Senhor da glória. No entanto, por que ele foi cuspido? Por que ele foi ofendido, esbofeteado, esmurrado? Por que ele se humilhou? Por que ele deixou a sua glória? Por que ele deixou a adoração dos serafins, dos querubins? Por que ele se esvaziou dessa adoração e desse governo supremo do universo para se colocar em humilhação? O Senhor da glória não abriu a sua boca. Ele fez isso como uma ovelha. João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E como um cordeiro silencioso, ele se manteve mudo. Porque as pessoas que o crucificavam e o afligiam estavam iradas, porque os seus pecados tinham sido confrontados, os seus pecados tinham sido expostos, aonde a lei perfeita de Deus, Cristo, estava naturalmente. As pessoas viam quem elas eram, viam como no espelho a verdadeira deformidade das suas pessoas. Ele se manteve em silêncio diante desse sofrimento atroz, brutal. Jesus também foi açoitado, como diz em João 19:1. João 19:1. Então, por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. E antes, é interessante aqui, no versículo 35, Jesus replicou Pilatos: porventura sou judeu, e a tua própria gente, os principais sacerdotes, é que entregaram a mim? Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui.
Então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei? Tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci. A gente está lendo sobre a humilhação, né? Que o nascimento de Cristo foi uma humilhação. E ele diz aqui: eu para isso nasci. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo. Para quê? Para cumprir a vontade do Pai, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. E perguntou Pilatos: olha que coisa paradoxal, que coisa irônica. O que é a verdade? Jesus é a verdade. O que é a verdade? Pilatos pergunta. Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Pergunto a vocês, como um juiz, que ele aqui estava numa posição de juiz, olha para um réu, não vê nele crime algum e manda a si mesmo açoitá-lo de forma brutal, e um açoite que poderia resultar em morte. A única resposta possível é: o Pai estava conduzindo todas as coisas. Todavia, a responsabilidade deles não é isentada, né? Como Pedro pegou lá em Atos, que Jesus tinha sido entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, mas ele também não deixou de falar: vós matastes. Vós matastes. E aqui é exatamente isso. Vós matastes, vós açoitastes, vós cuspistes, vós deste murros. Isso não isenta a sua maldade e o seu ódio contra a verdade. Como nós lemos, espiritualmente cegos. O que é a verdade? Mas ele foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Jesus, Pilatos mandou açoitá-lo. Há um sentido em que os açoites eram muito mais doloridos e vergonhosos do que os murros e bofetadas. Os murros e bofetadas foram dados repentinamente, impulsivamente, mas os açoites foram aplicados friamente, como uma sentença judicial. Açoita. Não vejo nele crime algum. Ele é inocente, mas açoita. Num corpo nu. Despido. O que se vê nesses filmes católicos não é verdade. Não havia uma tarjazinha aqui. O réu que era açoitado era totalmente despido para a vergonha. Preso a um poste para que não pudesse fugir e nem se mexer. A pessoa a ser açoitada era antes despida para que os açoites pudessem ser mais doloridos. Hendricks, o comentário que a nossa igreja usa, descreve o açoite romano de modo muito claro e vívido. Só para a gente ter uma ideia. Ele diz assim: o açoite romano consistia num cabo de madeira curto ao qual eram presas várias cordas que tinham na ponta os pedaços de chumbo ou metal. Era chamado azarrogue. E com fragmentos de ossos pontiagudos. As chicotadas eram aplicadas especialmente, nem sempre exclusivamente, nas costas nuas e curvadas da vítima. O corpo era às vezes rasgado, dilacerado de tal forma que veias e artérias profundas, algumas vezes até entranhas, e os órgãos internos ficavam expostos. Tal açoitamento, do qual os cidadãos romanos eram isentos, frequentemente resultava em morte. Frequentemente. Ele precedia a execução ou era dado como sinal de que a pessoa a quem ele era administrado estava para ser crucificada. Como nós lemos aqui, e ter sofrido as misérias dessa vida, a ira de Deus e a amaldiçoada morte na cruz. Então a morte na cruz em si, a amaldiçoada morte, tinha uma série de pré-requisitos de sofrimento em que o governo romano passava antes para executar.
muitas vezes não precisava chegar à cruz, a pessoa morria antes. O próprio açoite já levava ao óbito. Então nós vemos que houve uma injustiça nesses açoites. Não vejo uma injustiça por parte do juiz, Pilatos. Não vejo nele culpa alguma. Ele é inocente. Eu pergunto a vocês, em qual tribunal do mundo, em qual tribunal humano, procure, pesquise, pergunte, em qual tribunal humano um réu foi considerado inocente e recebeu a pena pela inocência? Em qual? Nenhum. Eu nunca ouvi falar que uma pessoa foi considerada inocente em que o juiz falasse, não vejo em você culpa alguma, mas mesmo assim você vai para o corredor da morte, mesmo assim você vai receber injeção letal, mesmo assim você vai ficar preso 20 anos. Eu nunca vi. Se vocês já viram isso, podem falar. A gente está na escola bíblica, eu já vi. Eu nunca vi. Essa foi a injustiça. A injustiça do gesto de Pilatos. Foi ele sabia que Jesus não tinha culpa, mas mesmo assim cometeu a enorme e violenta injustiça quando mandou açoitá-lo. Mas na verdade, a esperança dele era aplacar as consciências, era aplacar o clamor judaico. Lembra? Olha, veja o que esses estão fazendo. Tem uma revolta entre esse povo que a gente governa. Eles vão acabar se matando. Foi assim com Jesus, foi assim com Paulo. Depois, eles queriam acalmar a situação. Eles queriam ser politicamente corretos. Eles queriam que aquela confusão toda que a pregação do Evangelho causou, aquela ira, aquele ódio, de muitas das pessoas que estavam no Sermão do Monte, que a gente falou de manhã, e que quando o pecado começou a ser confrontado, e quando a comida acabou, e quando as pessoas começaram a se retirar uma a uma, os discípulos ficaram assim, mas peraí, esse evangelho, o que está acontecendo? Esse é o evangelho. Jesus falou, vocês querem ir também? Chegando ao cume da confrontação e da agressão, do ódio contra a santidade e a palavra viva. Com as palavras, eis o homem, olha ele aí, ó. Pilatos mostrou os resultados do açoitamento, como que apelando para que os sacerdotes e os seus guardas considerassem isso como uma punição suficiente. Depois que foi punido, açoitado, ó, tá aqui, ó. Tá bom para vocês? Querem parar? Não tá bom? Já está quase morto. A barba foi arrancada. Está sangrando. As gotas estão caindo. Já foi escarnecido, toma aí uma cana, coloca na sua mão, vamos escarnecer, já foi cuspido, tá bom para vocês? O que eles gritaram? O que eles gritaram? Crucificam, crucificam, crucificam. Jesus recebeu uma coroa de espinhos. E como parte de um escárnio, um desdém. E Hendricks também faz outra descrição que eu acho que é apropriada aqui para a gente deixar isso bem vívido, bem claro na nossa mente, do que essa humilhação consiste, do que a antecipação dessa morte na cruz significa, e como a Escritura descreve claramente. Ele diz, com crueldade feroz, os soldados enfiaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus, provocando o escorrimento de filetes de sangue de sua fronte pela face, pelo pescoço e pelo corpo, que ainda doía terrivelmente por causa dos açoites. Eles queriam torturá-lo, também queriam zombar dele. A coroa de espinhos satisfazia os dois propósitos, torturar e zombar. No sentido mais pleno, os espinhos que foram colocados sobre a cabeça de Jesus eram produto da maldição divina sobre a terra. Produzirás espinhos e abrolhos. Quando isso foi proferido, o Deus Todo-Poderoso, em seu decreto eterno, sabia que esses espinhos, que são consequência da queda, furariam o nosso Senhor como ato de sofrimento e de escárnio. Por causa de nossos pecados, Jesus teve que suportar as dores dos espinhos, as dores que os espinhos causaram, a dor dos açoites.
A terra foi amaldiçoada com os espinhos. E para ilustrar essa maldição, os mesmos espinhos foram parte da maldição divina sobre o Filho encarnado, Jesus Cristo. Jesus, como nós já lemos, foi agredido fisicamente em Mateus 19:3, em Mateus 26, 67 e 68. Murros, bofetadas foram dadas por todos os guardas, sem exceção. Todos eles faziam fila, um a um. Um batia, outro vinha, outro batia, outro vinha, outro batia, outro vinha. O Redentor sofreu duramente as mãos pesadas daqueles homens, lembrando que eles eram soldados. Eles não eram pessoas, não eram artesãos, não eram cobradores de impostos, eram soldados, preparados para a guerra. Um murro e uma bofetada de um homem desse é pesada. A mão de um soldado é pesada. Eu nunca fui do exército, mas você vê na televisão um soldado preparado para a guerra. Ele é preparado para até matar com soco, até matar com uma agressão física. E era assim, foi assim. O Redentor sofreu duramente pela mão deles. Marcos apresenta a violência, mais um elemento, Marcos 15, 19. 15, 19. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Eles tomaram o próprio instrumento que apontava para a realeza, ou seja, um caniço em forma de cetro, e bateram na cabeça dele, em mais um gesto de zombaria, pondo-se de joelhos como se estivessem adorando. Os sofrimentos físicos de Jesus foram muito grandes. O corpo de Jesus tinha padecido e estava padecendo sobre a ira de Deus. É importante a gente lembrar, nesse ponto que você está falando, esse sofrimento todo mesmo, e a gente está vendo a palavra de Deus testemunhando, testificando que esses sofrimentos foram inimagináveis, né? Nenhum homem sequer suportaria o que Cristo passou. Apenas estar disposto a Deus, a gente salientar que em muitas igrejas, isso é muito claro. As pessoas colocam isso, o próprio nascimento de Cristo como resposta da pergunta que coloca, como o nascimento básico, a vida, todo o sofrimento de Cristo, já começa o seu nascimento, a sua humilhação, é romantizado. Por exemplo, quando nós vemos os presépio, aquela figura do bebê curado, feliz, descendente alegre, fofinho, etc. Então, é uma visão de algo que é terrível. Uma humilhação que nenhum de nós suportaria. E, em aplicação direta para a nossa vida hoje, em muitos momentos nós estamos sendo humilhados e não estamos agindo como isso. Foi calado, morreu calado, como uma ovelha muda. Uma ovelha vai negociar. Nós estamos querendo apontar, nós estamos querendo revoltar, nós muitas vezes não entendemos que nós estamos sendo ali colocados numa situação de humilhação pelo próprio Deus, até mesmo para corrigir alguma coisa em nossas vidas. Então, o exemplo de Cristo, ele não pode ser, em primeiro lugar, romantizado. Nós podemos ignorar toda a humilhação de Cristo. Em segundo lugar, nós não podemos querer não sofrer como Cristo sofreu. Porque a própria palavra de Deus diz que nós vamos ser humilhados, nós vamos ter sofrimentos no fim. Então, esse estudo ele é muito importante para deixar bem claro para nós que a crucificação de Cristo não é isso que passa no filme. Não. Não é isso que passa aí de uma forma romântica, de uma forma bem, como a gente coloca, um filme
pesado, foi crítico, foi sofrido, foi muito grande. Além da ideia de todos os diretores desse filme, que sempre é a ideia da teologia liberal, que a morte de Cristo foi para apenas nos dar um exemplo, em que ela não tinha nada de absolutamente espiritual, e é uma ideia liberal, e fundamenta, ou então que em você sofrer junto com, ver o sofrimento de Cristo, você de certa forma cobre os seus próprios pecados, ou seja, as ideias são sempre heréticas, são sempre algo que não aponta para o verdadeiro e real significado disso. A sexta pergunta que o autor coloca aí, se ali na cruz havia separação entre alma e corpo, não. Ali na cruz estava Cristo Deus e Cristo homem. Exatamente. Corpo e alma. Né? Então essa visão que muitos têm. A pergunta é assim: estava a alma ou o corpo de Cristo separados durante a sua morte? Aí a resposta que ele dá aqui nesse comentário: não, a sua alma ou corpo não poderia estar separado dele, visto ser ele divino, e a Bíblia ensinar que ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Aí ele cita Hebreus 13, 8. Então essa visão, né, que muitos têm, não, ali a alma não estava, Cristo não estava ali com a alma, né, ou aquele corpo não era Cristo. Não, era Cristo. E é exatamente isso aqui. Aqui, ó. Junto a esse sofrimento que a gente vê nas Escrituras, houveram sofrimentos da alma, né? Eles também expuseram Jesus Cristo a um sofrimento moral, um sofrimento no mais interior da sua alma. Por exemplo, a agonia, como está em Lucas 22, 44, né? É a sensação de um moribundo que tem pela espera da morte. A pessoa está em agonia esperando a morte. A agonia procede dessa sensação que gerou tal sofrimento, que ele foi tão grande e o afetou tão profundamente, a ponto de ter resultados físicos em sua alma, que foi prontamente afetada. Outro exemplo é a angústia, como está no Salmo 116:3, em Mateus 26, do 37 a 38. A angústia que se manifesta em profunda tristeza, né? Como Jesus disse, a minha alma está triste até a morte. Naqueles momentos da existência de nosso Redentor, quando já estava experimentando as dores dos seus sofrimentos, dos sofrimentos penais, angústias infernais caíram sobre a sua alma, como o Tadeu estava falando. E o nosso Redentor sofreu profundamente até a morte, como está no Salmo 116:3. Outro sentimento da sua alma é o pavor, como está em Marcos 14, de 33 a 34. O verbo grego traduzido como sentir-se tomado de pavor, como está no versículo 33, demonstra que ele pode ser traduzido como ser tomado de desespero, ser tomado de um sentimento tormentoso. Tratava-se de uma mistura tão grande de terríveis sensações que os escritores da Bíblia usaram várias palavras para tentar descrever o que se passava na alma de Jesus Cristo. Não chega nem aos pés do sofrimento que foi receber ele de Deus. Sim. No momento em que ele leva sobre ele o castigo do pecado, todo esse sofrimento é irrelevante. Sim. O sofrimento que nós podemos experimentar na nossa casa, não chegar perto do titular, eu não vi o vídeo, mas eu ouvi um cristão que foi morto nos Estados Unidos, O da Jordânia. foi queimado em um alimento. Foi ele mesmo. Sofreu o que Cristo sofreu também. É mais um pouco. Ele sofreu a angústia, sofreu o desespero,
É, e também somente a morte de Cristo propicia o que está no comentário 5 aqui do breve catecismo, da pergunta 27, que diz assim: o que significou a humilhação de Cristo para nós como cristãos? Né, que é o que o Rodrigo está falando. A humilhação de Cristo nos assegurou nossa redenção pelos méritos de seus sofrimentos. Como está em Efésios 1, 7, que ele cita. Aí a gente, para adiantar aqui, a gente tem também em Marcos 14, 34, a tristeza. E os sofrimentos espirituais também, como em Salmo 22, 1, ou todo o Salmo 22, Mateus 27, 46. Vamos lá, Mateus 27, 46. Mateus 27, 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Esse foi o grito lacinante do sofrimento produzido pelo abandono de Deus. Este deixou seu filho encarnado em sofrimentos atrozes, em razão da ausência de conforto e que suportou na hora da demonstração da sua ira. O verbo desamparar significa deixar, abandonar alguém no estado de absoluta prostração ou derrota total, abandono por meio de circunstâncias absolutamente hostis. Ali na cruz do Calvário, Jesus sofreu as angústias de alma e as dores físicas, tendo sido totalmente abandonado por Deus, ficando numa posição de vicariato. Neste sentido, os seus sofrimentos foram infernais, ou seja, ele experimentou o inferno em nosso lugar. Os seus sofrimentos mais intensos foram os que vieram como resultado da ira divina, para que pudéssemos ser livres deste sofrimento que merecíamos por causa dos nossos pecados. Isaías 53, 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Na cruz, como a gente leu aqui, Jesus também foi transpassado. Seu corpo ainda foi rasgado por pregos e também foi rasgado pela lança do soldado. João 19, 34. As nossas iniquidades e transgressões são tão fortes que o castigo advindo delas o atravessou como uma espada através da carne, como cortes doloridos. Todavia, a violência do transpassamento foi também de caráter não físico. As setas do Altíssimo, em sua ira pelos nossos pecados, atravessaram a alma do nosso Redentor. Isaías 53, 5, como nós acabamos de ler. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Na cruz, Jesus foi moído. A violência da ira de Deus sobre o representante dos pecadores foi tal que Isaías diz que ele foi moído. Foi como se fardos pesados tivessem caído sobre ele. Lembra do peregrino? Todos os fardos de todos os peregrinos que um dia seriam salvos por ele, caíram sobre ele por causa da nossa iniquidade. Mas a Bíblia diz em Isaías, aqui no versículo 10, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, apontando assim para a ação soberana de Deus no martírio do seu Filho encarnado, em favor dos filhos que o Pai tinha dado a Jesus. Nesse ponto nós podemos perceber a seriedade do pecado. O quão terrível é o pecado. E o quão perigoso é brincar com o pecado. O quão perigoso é andar pelas veredas do pecado ou flertar com ele de longe. É terrível.
Durante a noite anterior à sua morte, no seu injusto julgamento, os inimigos de Jesus não somente mandaram açoitá-lo, mas lhe deram muitos murros, tapas com suas próprias mãos. A Bíblia diz aqui de novo em Isaías 53, 5, em seus sofrimentos, antes e depois da cruz de Jesus também foi pisado. As suas pisaduras foram marcas de que Deus fez no seu Filho encarnado, que deixaram cicatrizes que nunca mais desapareceram, ainda hoje. Quando Jesus ressuscitou e Tomé, incrédulo, falava, eu não acredito, eu tenho que botar a mão lá no furo do lado, colocar a mão na ferida da mão. Jesus falou assim, cadê você, Tomé? Coloca aqui as tuas mãos sobre a minha, aqui. Coloca a mão do meu lado e me dá um pedaço de peixe para comer. Eu quero que você saiba o que aconteceu e as marcas que eu recebi. Nós fomos sarados, mas as cicatrizes, como consequências penais dos nossos pecados, ficaram indelevelmente marcadas no nosso Salvador para sempre. Em Apocalipse 5, 6, João narra uma visão que ele teve de Jesus glorificado, mas com marcas de que haviam sido pisado. Vamos lá, Isaías, Apocalipse 5, 6. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, como tendo sido morto. Havia sido pisado, mas com cicatrizes de quem havia sido morto. Certamente aquele que João viu, embora glorificado, possuía marcas de pisaduras, marcas nas mãos, nos pés e no lado. Elas não desapareceram para sempre nos lembrarmos de que ele sofreu em nosso lugar. Para terminar, eu sempre tento pegar essa palavra aqui antes de toda a Santa Ceia, eu tento meditar nesses sofrimentos. Eu tento, porque quando nós ceamos, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Nós recebemos a graça de entendimento através dessa morte. E para terminar, então, e explicando o motivo, porque a gente meditou sobre a pergunta 27 e esse sofrimento, John Owen diz que o nosso dever diário como cristão deixe a fé olhar para Cristo no Evangelho como ele é apresentado. Nós falamos do Evangelho verdadeiro hoje de manhã, na palavra, e a gente está falando sobre os sofrimentos do Senhor. E John Owen fala assim, deixe a fé olhar para Cristo no Evangelho como ele é. Como é esse Evangelho? Morrendo e crucificado por nós. Olhe para ele sobre o peso dos nossos pecados, orando, sangrando e morrendo. Traga-o nessa condição ao teu coração pela fé. Olhe firmemente o seu sangue derramado por tuas corrupções. Faça isso diariamente e você jamais racionalizará o pecado ou brincará com ele. Amém? Para terminar, eu posso ler novamente a pergunta para nós terminarmos. Em que consistiu a humilhação de Cristo? Pergunta 27. Resposta. A humilhação de Cristo consistiu em ele ter nascido, e isso em condição baixa, ter se colocado sobre a lei, ter sofrido as misérias desta vida, a ira de Deus e a amaldiçoada morte na cruz, ter sido sepultado e permanecido debaixo do poder da morte durante certo tempo.